Após Canudos desferir um golpe que porventura mataria Askeladd, indignado Thorfinn atentou contra a vida de Canudos, o ferindo e deixando uma cicatriz em seu rosto. Nesse ponto, Askeladd era o presente e o futuro de Thorfinn, que tinha como único objetivo em sua vida vingar a morte de seu pai. Thorfinn ansiava por sua vingança, porém não se tratava somente da morte de Askeladd. Não era uma simples vingança, tinha que ser uma morte em um duelo digno e honroso, diferente da luta que Askeladd teve com Thor. Depois de chegar a um certo ponto, Thorfinn não tinha percebido que Askeladd era muito mais do que apenas um homem a ser morto. Ao ver Askeladd morto, de imediato Thorfinn atacou Canudos. Como punição e para não ter que matá-lo, Thorfinn foi condenado à vida de escravo. 4 anos depois, conhecemos Einar. Ele foi exportado da Inglaterra e vendido como escravo a um poderoso proprietário de terra na Dinamarca. Foi lá que ele conheceu Thorfinn, que coincidentemente havia sido comprado pelo mesmo dono da fazenda. Esta é a primeira aparição de Thorfinn desde os eventos da primeira temporada, e ele está visivelmente diferente. Já com barba, ele demonstra não ter nenhuma ambição em sua vida, e seus olhos carecem de qualquer expressão de vida. Thorfinn alcançou o fundo do poço. A morte de Askeladd foi um grande choque para ele, e ele tomou a decisão de parar de lutar e se dedicar à vida que lhe foi dada, uma vida de trabalho e submissão, enquanto agradecia por qualquer resto que lhe era dado. Mas tudo isso mudaria após a chegada de Einar, que estava disposto a lutar pelos seus direitos, mesmo que fossem poucos. Einar ficou indignado após outros escravos zombarem e se acharem superiores quando eles, de certa forma, também eram escravos. Einar estava com fome. Thorfinn disse para ele não se preocupar, porque logo alguém iria trazer a comida. Porém, para sua surpresa, esses mesmos homens haviam comido seu almoço. Revoltado, Einar diz que vai reclamar para o seu senhor. Chegando ao final do dia, Einar avista e chama o seu senhor para contar sobre o ocorrido, mas logo ele perde a fala, porque mais adiante estava a mulher mais charmosa que ele já viu em sua vida. Naquele mesmo momento, ele havia se apaixonado, mas se você pensou que os dois iriam se apaixonar e eventualmente fugiriam juntos, você está totalmente enganado, porque o passado daquela moça ainda estava vivo e logo voltaria trazendo para si uma terrível tragédia. No dia seguinte, Thorfinn e Einar saem para se lavar no poço e, para a surpresa e alegria de Einar, mais uma vez ele acaba se encontrando com sua amada. Einar presumiu que ela era filha do mestre ou algo do tipo, afinal seu jeito de falar, seus modos, sem dúvida era de uma moça bem cuidada. Tudo indicava que ela era da alta classe, mas ela revela não ser da nobreza, que ele estava enganado, pois ela também era uma escrava assim como ele. Ela era a serva pessoal do seu senhor, e seu nome é Arnes. Dali por diante, eles sempre acabavam se encontrando perto do poço. Einar não fazia ideia da importância daqueles momentos para Arnes. A sua amizade e as descontraídas conversas perto do poço passaram a ser um refúgio para ela, porque longe do poço a vida de Arnes era um verdadeiro inferno. Arnes era gentil, portanto ela sempre conversava com eles. Com o Thorfinn nem tanto, ele não falava muito. Einar sempre ficava envergonhado com Arnes, que sempre o elogiava. Nas palavras dela, ele era um bom homem. Daí por diante, eles sempre se divertiam quando se encontravam, conversavam bastante. Einar sempre fazia Arnes sorrir. Em outro lugar, um novo personagem é introduzido na história. Este homem desconhecido buscava vingança por coisas terríveis que lhe haviam sido feitas no passado. Ele entrou em uma casa e matou todos os homens que estavam lá dentro, deixando vivos apenas uma mulher e uma criança. Ele também afirmou que havia chegado a hora de se encontrar com uma pessoa. Enquanto isso, o senhor que cuidava das terras ficou doente, então a empregada-chefe ordena que Arnes passe um tempo com ele até que ele se recupere. Então Arnes deixa a casa principal e vai passar um tempo na casa do grão-mestre. Nessa noite, Arnes faz um grande banquete para todos na casa, inclusive para Einar e Thorfinn, que eram escravos. Foi uma noite bastante alegre e todos se divertindo bastante. No dia seguinte, Arnes conversa alegremente com Einar e Thorfinn. Ela comenta sobre a noite anterior, uma noite muito alegre e divertida. Embora não falasse muito, Arnes ficava sempre deprimida ao lembrar do padrão de vida que levava. E sem querer ela menciona sobre o seu passado, relembrando do tempo que ela era livre antes de ser uma escrava. Arnes para de falar assim que percebe o seu erro.
Mesmo assim já era tarde demais, porque Einar já tinha se ligado e antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, eles são interrompidos. O raposa procurava por Serpente para relatar que um escravo conhecido havia fugido. O Serpente acha que ele pode estar nas redondezas, então manda todos reforçarem a guarda e ficarem alerta. Na floresta, o escravo fugitivo descansava enquanto era observado por um grupo de guardas, que foram descuidados o suficiente para acordar o homem, que acaba atacando e matando um dos guardas da fazenda, e depois roubando o seu cavalo. Enquanto fugia, ele passava pela fazenda de Ketil, onde estava Thorfinn e os outros. Nesse momento, Arnes reconhece o homem e grita pelo seu nome. Surpreendentemente, a verdade é revelada. O escravo fugitivo se chamava Gardar, e a pessoa que ele estava procurando era sua esposa e também o seu filho. Gardar pede para que Arnes suba no cavalo. O Serpente volta nesse exato momento e impede que Arnes faça qualquer coisa. Einar pega o machado. Ele está furioso. Einar queria ajudar Arnes para que ela fosse livre, mas Thorfinn o segura para ele não agir sem pensar. Serpente diz para eles ficarem onde estão e pensarem 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Cheio de ódio, Gardar parte para cima do Serpente. Porém, Serpente é muito ágil e tem bons reflexos. Mesmo sendo forte, Gardar não consegue acertá-lo. Então Serpente percebe que ele estava ferido. E nesse momento ele pressiona seu machucado, fazendo Gardar cair no mesmo instante. Gardar foi amarrado e levado para uma prisão até ser julgado pelos crimes cometidos. Mais uma vez, Serpente adverte Einar, dizendo para ele não se intrometer, porque esse assunto não diz respeito a nenhum escravo. Um tempo depois, Einar conversa com Thorfinn e Arnes. Ele pergunta para Arnes se ela estava de acordo com tudo isso, afinal, depois de ser jogado, Gardar seria executado. Arnes diz que não tem nada para se fazer. Ela já havia visto isso acontecer antes e o melhor seria deixar a tempestade passar. Então ela decide contar sua história. Outrora, ela vivia em uma remota aldeia na Suécia. Sua família não era rica nem pobre, mas sua vida era tranquila e eles eram felizes com o que tinham. Certo dia foi descoberta uma grande fonte de ferro em um pântano em uma floresta nas redondezas. Pelo ferro ser bastante valioso, com o passar do tempo iniciaram-se vários conflitos. Afinal, ninguém queria perder esse pote de ouro. Então Gardar ficou sabendo sobre o pântano através de um dos seus amigos, e também pediu para que Gardar o ajudasse. Naquele dia, Gardar reuniu todos os homens da sua aldeia que votaram a favor de reivindicar o pântano. Dessa forma, todos os homens partem para o campo de batalha, ficando na vila somente as mulheres, as crianças e os mais velhos. As mulheres concordavam que não tinha razão para seus homens partirem para a guerra. Afinal, eles tinham tudo o que era preciso. Como Arnes já havia dito antes, eles não eram ricos, mas também não eram pobres. Para elas, isso tudo soava como uma perda de tempo. Nenhuma mulher tinha credibilidade de opinar, portanto não podia contrariar seus homens. Antes de partir, Gardar segura seu filho e diz que está lutando por eles, para poder protegê-los. Arnes, que observava de longe, pensa consigo mesmo. Se ele quer mesmo nos proteger, deveria ficar ao nosso lado, ao invés de ir para um campo de batalha. Semanas depois, um barco é avistado se aproximando do litoral. Todos estavam felizes, achando que seus homens estavam voltando, quando na verdade era um grupo de inimigo que espreitava esperando a ausência dos homens para poder atacar a aldeia. Nesse ataque eles mataram todos os idosos e levaram as mulheres em seus navios para vendê-las como escravos. Naquele dia, Arnes teve seu filho retirado de seus braços, e ela ressalta que se seus homens tivessem deixado a tempestade passar, talvez nada disso tivesse acontecido. E agora a dor e o sofrimento tinha transformado Gardar em outro homem. E mesmo ainda amando muito Gardar, Arnes está decidida a defender seu filho das decisões erradas dos homens. Ela não deixará que o mesmo aconteça novamente, até porque seu mestre deseja muito uma criança, e com a ajuda dele ela poderá proteger e criá-lo com saúde. Por isso ela implora para que Einar tenha calma e deixe a tempestade passar. Arnes decide ver Gardar na calada da noite, mas antes que ela saísse, o senhor mestre a surpreende perguntando se ela não ia deixar a tempestade passar. Ela pergunta se estava errada em ir vê-lo. Ele diz que não vai impedi-la, mas pede desculpas por não poder fazer nada por ela. Chegando lá, Arnes encontra o Serpente, que de cara a proíbe de ir vê-lo, que não é para menos, devido aos seus crimes. Ele tinha matado um de seus companheiros. Felizmente para Arnes, Serpente já estava de saída, e o guarda encarregado acabou caindo nos encantos de Arnes e permitiu a sua visita ao prisioneiro. Arnes estava decidida a começar uma nova vida com Ketil e sua criança, mas ela não conseguia deixar de se preocupar com Gardar. Ele pede desculpas por tê-los abandonado e pede para que os dois possam recomeçar do zero. Se ele tivesse outra chance, jamais faria isso de novo. Arnes chora e pede desculpas. Ela sabia que suas vidas já estavam em caminhos diferentes e qualquer tentativa de fuga iria terminar em morte.
A negligência dos guardas em subestimar a determinação de um homem que porventura acabou custando suas vidas. Quando os guardas entraram na casa para poder se aquecer da chuva, um dos homens acabou baixando sua guarda até que estivesse perto o suficiente para que Gardar cravasse seus dentes em sua garganta. Isso deixou Arnes em cima do muro, tendo que escolher ficar ou fugir com Gardar. Libertar Gardar nunca foi sua intenção, mas agora ela estava em uma situação complicada, porque ainda seria punida mesmo que ficasse. Ela sabia que em qualquer um dos casos ela não deveria estar ali, então ela decide libertar Gardar. Os guardas percebem a movimentação estranha e são um alerta, mas já era tarde demais. Gardar estava livre e matou todos que estavam ali. Momentos depois, Serpente se depara com aquela situação. Todos seus homens estavam mortos. Dessa vez ele não iria ter piedade. Ele sabia que os 12 estavam na fazenda. Gardar estava ferido e sem um cavalo. Suas ordens eram para encontrar e matar. Ao amanhecer do dia, Thorfinn e Einar conversavam sobre Arnes. Nesse momento, Raposo e seus homens chegam revirando tudo ali. Einar fica sem entender nada, mas Thorfinn já imaginava que Gardar havia escapado. Desesperado, Einar corre ao encontro de Arnes, imaginando que Gardar iria ao seu encontro para buscá-lo. Chegando lá, ele fica surpreso. Apesar de tudo, Arnes estava tranquila como se nada tivesse acontecido. Einar pergunta se ela já estava sabendo da fuga de Gardar. Ela diz que não só sabia como foi ela quem o libertou, mas não conseguiram ir muito longe devido à fadiga e aos ferimentos de Gardar. As coisas estavam acontecendo tão rápido que no calor do momento ela o escondeu na casa do velho mestre. Serpente sabia que em algum momento Gardar voltaria para buscá-la. No entanto, ele não tinha ideia que Gardar estava escondido bem embaixo do seu nariz. De qualquer forma, ele armou uma armadilha usando Arnes como isca e ficou à espreita para emboscá-lo. Einar estava decidido a fazer o que for preciso para ajudar Arnes na sua fuga. Thorfinn decide ajudá-los. Nesse plano, Einar seria a isca e levaria a Serpente e os outros para longe, enquanto Thorfinn usaria a charrete e levaria Arnes e Gardar para fora da fazenda. No entanto, Serpente era muito astuto e suspeitou que tinha algo errado. Ele decide voltar para a casa do velho mestre. Chegando lá, ele confirma que suas suspeitas estavam certas. Já naquele ponto, Thorfinn já sabia que não tinha outra maneira a não ser enfrentar o Serpente. Matar não era uma opção. Ele sabia que não seria fácil, mas ele tentaria nocautear a Serpente para depois fugir. Enquanto os dois se enfrentavam, Arnes observava Thorfinn sem entender nada. Ela não sabia nada sobre o seu passado, mas também não suspeitava que ele tivesse tal habilidade. Certo momento, Thorfinn percebeu que parou do lado errado da charrete. Afinal, um de seus objetivos era proteger Gardar do Serpente que queria matá-lo. Arnes implora para que Serpente não o faça. O velho mestre também tenta convencê-lo, mas Serpente estava determinado. Gardar tinha matado 5 dos seus homens e só o sangue poderia pagar com o sangue. Então ele perfura o peito de Gardar com a sua espada. Só que o inesperado acontece. Gardar havia despertado no momento que foi apunhalado. Mas devido aos seus ferimentos e à sua sanidade mental, ele não sentia dor e se movia apenas por instinto. Gardar aproveitou o momento certo e aplica um mata-leão em Serpente que havia baixado sua guarda. Thorfinn tenta ajudar o Serpente, mas Gardar era muito forte. Arnes o convence e pede para que ele vá ver seu filho que estava o esperando. Gardar havia perdido muito sangue, seu corpo estava frio. Gardar pede que lhe emprestem a charrete. Todos já esperavam o pior. Gardar já não podia ser salvo. Mesmo assim, Arnes tenta agir de acordo com sua vontade e fazer de conta que tudo estava bem. Enquanto caminhavam na charrete, Gardar fala sobre seu filho e como ele deve ter crescido todo esse tempo que ele esteve fora. Certo momento, Gardar se sente fraco e com sono, mas ele diz que está tudo bem. Ele só vai descansar um segundo e nesse momento ele morre. Com a morte de Gardar, parecia que tudo tinha chegado ao fim, quando na verdade ainda estava longe de acabar. Momentos depois, Ketil chega desolado com a notícia de uma inevitável guerra. Ele queria afogar suas mágoas no colo da sua amada, mas se depara com a notícia de sua tentativa de fuga. Enquanto Arnes esperava pela sua punição, um dos guardas tenta se aproveitar da situação. Ketil chega nesse momento e ordena que ele saia. O guarda tenta se explicar pelo que estava fazendo, mas Ketil não liga, só ordena que ele saia dali. Indignado, Ketil pergunta do porquê ela tinha feito isso. Mas antes que ela pudesse responder, Arnes é lançada para longe com um golpe furioso de Ketil. Enquanto Arnes se contorcia de dor, ela suplicava para não machucá-la, porque estava grávida de um filho seu. Mas Ketil estava cego pela raiva e não a deu ouvidos, dizendo que não era seu filho. Ketil inicia um ataque furioso, desferindo várias pauladas e pontapés em Arnes. Aquele seria o seu inevitável fim. Mas Serpente chega no momento e segura o bastão, e pergunta se isso era realmente o que ele queria. Ketil acaba largando o bastão, e ordena que os ferimentos de Arnes sejam tratados. Mas já era tarde demais. Arnes acaba entrando em coma, o que dificultou ainda mais o seu tratamento. Leif havia passado esses 4 anos procurando por Thorfinn, que acabou chegando a essa fazenda. Ali no local, Leif diz que pode comprar Arnes também, mas Ketil não aceita. Porém, devido à guerra que se instaurou na fazenda, Thorfinn e os outros tinham a oportunidade perfeita para ajudá-la.
Durante o caminho, Arnes tem um sonho. Nesse sonho, Arnes estava com Gardar e seu filho na charrete. Eles finalmente estavam indo para casa. Nesse momento, Gardar para a charrete e diz que ela ainda não pode ir. Antes, ela precisa se despedir de seus amigos. Então Arnes acorda. Einar conta que estava tudo bem, que agora todos estavam livres e eles estavam deixando a fazenda. Leif diz que agora eles iriam para sua terra. Lá é um pouco frio, mas é um bom lugar. Arnes pergunta se tem escravos lá, ou guerras. Leif fica em meio sem ter o que responder. Ele não quer mentir para ela, então ele diz que às vezes tem alguns conflitos. Arnes responde que não irá com eles, pois seu marido e seu filho estão esperando por ela. Einar diz para ela não desistir, porque ela tem seu filho agora. Arnes diz que seu filho já partiu, isso ela tinha certeza. Todos que ela já amou estavam mortos, ela já não tinha motivos para viver. Thorfinn fica pensativo. Essas são as mesmas palavras que ele já havia dito no passado. Então ele procura uma palavra, algo que ele pudesse dizer naquele momento. Ele queria dizer alguma coisa que pudesse ajudá-la. Arnes estava morrendo. Thorfinn executa a mesma técnica que aprendeu no passado com seu pai, mas já era tarde demais. Arnes já havia partido antes mesmo de saber que Einar a amava. Thorfinn repete as mesmas palavras ditas um dia pelo seu pai. Ao extremo ocidente daqui, cruzando o grande oceano, uma terra chamada Vinland, uma terra quente e fértil, intocável pelos mercadores de escravos ou pelas chamas da guerra. Lá, mesmo você poderá viver em paz. Então venha conosco, Arnes. Em Vinland, nós construiremos um mundo de paz. Serpentes chegam no local carregando Ketil em suas costas. Einar clama por vingança. Ele quer matar o homem que tirou a vida de sua amada. Mas Thorfinn o segura e o convence no diálogo que vingança não é a solução e que nunca é bom. Bom, eu preferia viver com a culpa do que deixar esse cara vivo. De qualquer forma, Thorfinn pede para que Einar o ajudasse a construir um mundo onde não existissem escravos ou guerra e que todos possam ser livres. E assim termina esse vídeo, né, com essa triste história que vai estar aí na segunda temporada do anime. Esse vídeo saiu bem mais longo do que esperado, também saiu bastante atrasado devido às festas do fim de ano. E é isso, galera, até o próximo vídeo.